Sou Karen Prata e hoje iremos conversar sobre a inativação de patógenos. Vamos falar sobre as metodologias disponíveis, sobre os seus benefícios e as suas limitações. Começando com a metodologia disponível, por dano à camada lipídica. Elas estão disponíveis desde a década de 1980 e, como exemplo, citamos o solvente detergente, que é altamente eficaz para vírus envelopados, como, por exemplo, o HIV, o HBV, o HCV, o HTLV, o Epstein-Barr e o citomegalovírus. Mas ele não é eficaz para o vírus da hepatite A, da hepatite E e para o vírus B19, dentre outros. O uso clínico atual está mais restrito à indústria de hemoderivados, mas nós temos também algum plasma para transfusão no exterior que é submetido a essa tecnologia solvente detergente. Já a metodologia que leva ao dano ao ácido nucleico, que é o DNA e o RNA, nós temos três principais, que é o amotosalen mais a luz UVA, ou a riboflavina mais a luz UV, e também menos utilizado o azul de metileno com a luz visível. Ele não é eficaz para prions, mas é altamente eficaz para vários micro-organismos. No Brasil, nós temos disponível o sistema Intercept, que é o amotosalen, e o sistema Mirasol, que é a base de riboflavina, que é a vitamina B2. Nós temos aqui o exemplo do sistema Intercept, no qual o amotosalen ele vai entrar aqui na dupla fita, né, fazendo uma ligação covalente entre os pares de base, evitando então que a gente tenha a transcrição, a translação e a replicação do DNA e do RNA. Então, nós vamos transferir o nosso produto para um kit que contém o amotosalen. Esse kit vai ser colocado dentro de um equipamento, que é um iluminador. Depois, o excesso do amotosalen vai ser removido por adsorção. O hemocomponente passa, então, por um filtro de leucócito e é transferido para as bolsas onde ele vai ser armazenado. Então, nesse sistema, as proteínas plasmáticas e os fatores da coagulação não são afetados. Eventos adversos significativos ainda não foram reportados e o seu uso está restrito ao plasma, ao crio e às plaquetas. Já o sistema Mirasol, ele pode ser utilizado para o sangue total, para plasma e para plaqueta, né? Então, no primeiro momento, a gente transfere esse produto para o kit, adiciona a riboflavina e depois submete esse produto a uma iluminação, né? E o produto está pronto para uso, porque como a riboflavina é uma vitamina, ela não precisa de ser removida. Então, a luz UV quebra as pontes entre os ácidos nucleicos, a riboflavina se liga aos ácidos nucleicos e essa luz ela ativa a riboflavina e oxida a guanina. E essa alteração nos ácidos nucleicos previne a replicação do DNA. A riboflavina é uma vitamina, né, e não precisa de ser removido do hemocomponente, conforme já pontuado. As proteínas plasmáticas e os fatores de coagulação não são afetados e eventos adversos significativos ainda não foram reportados. O uso é em plasma, plaqueta, e existem vários estudos mostrando que ela pode ser útil também em hemácia e em sangue total, mas isso ainda não foi aprovado para uso em alguns países. O azul de metileno, ele leva a um dano de DNA de vírus envelopados, como o HIV, o HBV, o HCV, o HTLV, o EBV, o citomegalo, o dengue e o chikungunya. O uso é somente em produtos desleucocitados e há uma redução da quantidade de fibrinogênio de fator 5 e de fator 8. E ele deve ser removido antes da transfusão. Em relação aos principais benefícios da inativação de patógeno, é a redução
do risco de sepse por transfusão de plaquetas contaminadas, principalmente com bactérias, a redução do risco residual de transmissão de patógenos não testados na rotina, como o dengue e a chikungunya, e a redução do risco residual de transmissão de patógenos emergentes, né, que a gente ainda não conhece e não testa. Além disso, há uma redução do risco da doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional, do risco de transmissão do citomegalovírus, e ele não requer testagem adicional, né, da sorologia, e em alguns países houve uma extensão da validade de plaqueta de 5 para 7 dias, o que acarreta numa otimização do inventário. Em relação às principais limitações, seriam a inativação incompleta, né, em casos em que há uma elevada concentração de patógenos. São raros os casos, mas existem casos descritos na literatura. A inabilidade de inativar prions, no caso do solvente e detergente e do azul de metileno, a inabilidade de inativar vírus não envelopados e de uso em agentes que ainda são desconhecidos. E a toxicidade do amotosalen e do azul de metileno, que faz com que eles tenham que ser removidos antes do uso clínico. A principal desvantagem da inativação do patógeno é o custo do processo, que é muito elevado. Então, por conta disso, para deixar factível, alguns serviços aumentaram o número de doadores por pool e dividem a dose, né? Então fazem uma dose dupla, aumentando a exposição a doadores. E lembrando que como a plaqueta expressa antígeno HLA e a gente também tem HLA solúvel no plasma, e as plaquetas expressam antígenos do sistema plaquetário humano, que é o HPA, a gente tem alguns pacientes que formam muitos anticorpos contra HLA e HPA que podem evoluir, então, com uma refratariedade à transfusão de plaqueta e uma maior demanda transfusional. Finalizando, então, a tecnologia de inativação de patógeno ela é altamente eficaz para reduzir o risco de transmissão de doenças e para reduzir o risco da doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional. Ela é muito segura, mas ainda pouco utilizada na clínica porque ela é muito cara. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.